O texto indicado para a leitura de hoje do Evangelho, 26/7/2023, ano A do calendário cristão, é longo e abarca 6 parábolas. Elas são contadas por Jesus, cujo núcleo é o reino do céu. Assim se pronuncia Mateus a respeito do reino de Deus, conforme Marcos e Lucas. Em Mateus é reino do céu. Estas parábolas são muito significativas, de certa forma, muito especialmente para a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. A primeira parábola que nós vamos ler está no capítulo 13, versículos 31 e 32. E diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Dizem que para enxergar uma semente de mostarda, a gente precisa de uma lupa. A gente colocar o dedo em cima do montinho de semente de mostarda, vem umas dezenas delas coladas no nosso dedo, de tão pequenina que é. Aqui o autor da tradução da linguagem de hoje exagerou um pouco, dizendo que ela fica maior do que uma árvore. A mostarda não chega a ficar do tamanho de uma laranjeira, de uma mangueira. Mas, com respeito à região onde ela era plantada na Palestina, ela crescia e chegava a ter mais de 1 metro de altura. Para uma hortaliça, nós sabemos que isso é um tamanho extraordinário. Mas fica de forma tão grande que os passarinhos podem fazer ninhos nas suas folhas. Eu nunca vi ninho de passarinho nas folhas de uma couve. Vocês já viram? Ou na alface? Mas nas folhas, aqui na Palestina, da mostardeira, os passarinhos podem fazer ninhos. Vejam, irmãos, o que diz o texto. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. O autor está nos chamando precisamente para o que acontece depois. De um tamanho insignificante, que é a semente de mostarda, para uma árvore, na qual as aves podem fazer seus ninhos. Então, é esta extensão que o autor quer nos chamar, para essa extensão que o autor quer nos chamar. Da coisa insignificante para uma coisa extraordinária. Por exemplo, a cruz pode nos parecer um grande fracasso, porque na cruz o Império Romano venceu. Na cruz, os principais judeus, sacerdotes e líderes venceram. Mas afinal, quem venceu? Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ele é o vencedor. Aleluia. O reino do céu, portanto, a semelhança das folhas de mostarda, o reino do céu acolhe toda a criação. Este é o sentido das aves do céu. Representam toda a criação de Deus. A criação física, mineral, natural, de todo tipo, seres humanos, seres de toda ordem.
O reino do céu acolhe toda a criação. A segunda parábola é a seguinte: o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. As mulheres que cuidam de cozinha e forno sabem muito bem o significado do fermento. De vez em quando alguém vai fazer um bolo e esquece do fermento. Aí o bolo sola, não é assim? Fica lá embaixo, ele não cresce. Então, o fermento é um ingrediente fundamental para levedar a massa. E basta uma pequenina porção numa massa enorme. Aqui, 3 medidas de farinha equivalem ao alimento de 100 pessoas. Uma centena. Faz nos lembrar a parábola do semeador, segundo Lucas, que a semente que cai em boa terra produz a 100 por 1. Uma pequena medida de fermento produz o crescimento da massa para alimentar 100 pessoas. O fermento não pode ser visto na massa, nem percebido pelo gosto. De tal forma ele se espalha, ele se mistura, ele se integra, que ele, conservando as suas características de fermento, ele não pode mais ser percebido no meio da massa. O reino do céu é como esta massa, dentro da qual foi colocado o fermento. O reino do céu, portanto, está escondido em toda a criação. Temos, às vezes, o hábito ruim, diga-se de passagem, de achar que o reino de Deus é nosso, só nosso, da nossa turma, da nossa congregação, do nosso modo de ser cristão. E até pensamos, embora eu não goste, que ele é da nossa religião. Entretanto, o fermento está na massa toda. A ideia não é uma massa particular, só a nossa, presbiteriana, ou batista, ou pentecostal, ou luterana, ou católica romana. Ela não está somente nesta massa, mas na massa onde está o fermento, segundo a parábola, é em toda a criação de Deus, também ali está o fermento. A outra parábola que vamos ler está no capítulo 13, verso 14, verso 44 e 45. É a parábola do tesouro escondido e da pérola. Como elas são muito aparentadas, elas podem ser lidas juntas e também interpretadas juntas. Diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Aqui é interessante porque vai nos lembrar que o campo tem preço e a pérola também tem preço. E não é um preço que qualquer um pode pagar com alguma coisa que ele tira do bolso ou que ele vende. O preço indicado aqui é tudo. Não se pode regatear. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Que mentiram aos apóstolos sobre o preço da casa que eles tinham vendido, com a finalidade de dar o dinheiro para a alimentação dos pobres? A morte foi a consequência deles terem traído a comunidade cristã da época. Eles quiseram regatear. Então, diante do reino, as duas parábolas nos informam
que não podemos regatear. Elas podem ser adquiridas, o campo e a pérola? Sim, mas o preço é tudo. Nós podemos imaginar que aquele campo valesse uma boa nota, porque o tesouro ali encontrado, embora houvesse o costume, e ainda há de certa forma até hoje, de enterrar alguma joia, alguma peça rara que pode suportar a falta de iluminação e de luz, mas eu entendo melhor que ele deve ter se deparado com uma mina de ouro, porque ele teve interesse em comprar o campo. Se fosse um tesouro lá, que alguém tivesse enterrado, ele pegava e ia embora. Então o valor é incalculável, mas ele vai e vende tudo que tem. E aí podemos imaginar que ele não fosse tão pobre assim, que ele talvez tivesse uma fazenda, que ele tivesse algumas casas, que ele tivesse alguma outra fortuna. Ele vai e vende tudo, não deixa nada para trás. Seus familiares devem tê-lo chamado de louco no mínimo, e vai e compra aquele campo. Ele encontrou sem procurar. Estava lá à disposição dele, ou de outrem. Ele encontrou sem procurar. A segunda parábola lembra um comprador de pérolas. Este procura pérolas muito boas. E ele encontrou uma extraordinária. Eu anotei aqui o seguinte, para esta. Uma pérola que ele nunca tinha visto em beleza, pureza, grandeza e valor. Então aquela pérola encantou de tal forma aquele homem que ele foi e vendeu tudo que tinha, inclusive todas as pérolas anteriores. Fez como o primeiro, vendeu tudo e foi e comprou aquela pérola. Mas ambos os textos dizem que assim como o tesouro e a pérola, ambos são parecidos com o reino de Deus, ou o reino do céu, conforme Mateus. Então o reino do céu, para a visão das parábolas, tem valor incalculável. Vale tudo o que você possui, inclusive a sua própria vida. A outra parábola está em 47:50 e diz assim, é a chamada parábola da rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. Esta é a parábola. Agora vem uma pequena alegoria. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então essa daqui tem uma alegoria que tenta explicar o sentido dela. Mas pensemos numa rede. Os primeiros pescadores que Jesus chamou eram pescadores. Os primeiros discípulos que Jesus chamou eram pescadores. Pescavam com redes. Quando lançam a rede não escolhe os peixes. Ela pega todos os que estiverem por ali. Então essa rede que é lançada e que se assemelha ao reino de Deus, é também lançada à massa inteira, à humanidade inteira. Só que aqui, o reino de Deus tem julgamento. Não fica sem o juízo. E assim como os pescadores separam os peixes
que vale a pena conservar para o alimento ou para a venda, eles descartam aqueles que não vale a pena, ninguém vai comprar. Aqui diz que jogam fora. Talvez fossem peixes predadores dos outros, para jogar fora. Porque se é um peixe pequenininho e ainda não é vendável, o pescador tem muito boa consciência de devolvê-lo ao mar. Não é assim? Devolve ao mar para ele se desenvolver. Então, provavelmente são peixes ruins, que eles conhecem muito bem e, portanto, descartam. Vão servir de alimento para as aves. Então, nesta parábola da rede, nós temos julgamento. E, finalmente, vem a última parábola. A parábola é precedida de uma pergunta que Jesus faz aos discípulos. Vocês entenderam essas coisas? Interessante a pergunta didática de Jesus. Vocês entenderam essas coisas? E eles respondem que sim. Então Jesus disse para eles, pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O reino do céu transforma o mestre da lei, aquele que aplica a lei sobre as pessoas, não somente a lei maior, que nós entendemos como os 10 mandamentos, mas todo aquele legalismo que os judeus foram criando ao longo dos tempos e enchendo o povo de regras, impedindo o povo de ter liberdade, inclusive. Quando o mestre da lei, ou um escriba, encontra o reino do céu, ele é como um pai de família, que abre o seu baú e de lá de dentro tira as coisas velhas e as coisas novas. Agora o mestre da lei, por ter encontrado o reino, ele encontrou Jesus, que é o novo, o definitivamente novo, o que não envelhece, o que não passa, o que resiste. E vocês, irmãos e irmãs, vocês entenderam estas parábolas? Imaginem, Jesus compara o seu reino a uma sementinha de mostarda. Mas ao final, o seu reino é grandioso, extraordinário, supera as expectativas de qualquer agricultor em termos de plantas e supera a expectativa de qualquer desejo humano, por mais superior, por mais extraordinário que o desejo seja. O reino do céu supera tudo isso em tamanho. Podemos às vezes imaginar que nós somos pequeninos como igreja e temos uma faixa etária acima de 50 anos, em média. Podemos imaginar, não, nós não podemos mais nada. A única coisa que nós podemos fazer é ainda vir ao templo no domingo para orar, cantar, ouvir a Bíblia, ouvir alguma mensagem. Nós podemos só isso. Mas imaginem o poder desses cabelos brancos que vocês possuem e os que ainda não possuem. Imaginem essa terra fértil que é o seu coração. Imaginem a sua vida dentro do reino de Deus como vizinhos de vários outros que ainda não conhecem o reino de Deus. Imaginem vocês como aquele fermentozinho colocado numa massa e que leveda a massa toda onde você mora, na sua rua, na sua cidade. Imagine a igreja pequenina, insignificante como é a IPU, da qual muita gente sai porque diz que é pequena. Vejam que justificativa mais estranha. Eu não vou ficar naquela igreja lá não, porque é muito pequena. É tão absurda essa justificativa que o máximo que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer é rir. Imaginem vocês, e agora expandindo como a rede. Semente de mostarda, fermento,
Rede. A rede é lançada. E quem é que lança a rede neste mundo? A igreja. A igreja é portadora do braço que lança a rede. Entretanto, a igreja não tem nenhum domínio sobre o que vai aparecer na rede. Nenhum domínio. A igreja não pode julgar, não pode separar os maus dos bons. A igreja não tem este poder, porque ela própria passa também pelo julgamento de Deus. Imagine o poder de uma rede. Em determinadas ocasiões, é proibido pescar de rede. É o tempo do defeso, que serve tanto para os mangues como para os rios, lagos e mares, para evitar que despovoem essas regiões de peixes ainda pequenos ou das fêmeas que ainda não espalharam os seus ovos e prejudica por causa disso a alimentação futura. A rede então não escolhe, a rede é lançada. E o que vem na rede? Seres humanos, alegoricamente, seres humanos, bons e maus. Mas aí entra novamente o favor, o fervor da semente de mostarda, do fermento. E a semente de mostarda e o fermento entram nesta rede e participam com o Senhor do acolhimento daqueles que Deus escolhe. A igreja é acolhedora, a igreja é um berço maravilhoso, a igreja é aquele cesto onde são colocados os frutos que Deus escolheu, os peixes que Deus escolheu. A rede abraça os peixes. É esse o papel da igreja: acolher, acolher, acolher. Quem? Quem o Senhor mandar. Mas lembrem-se, a igreja também lança a rede. Então, o papel da igreja não é só receber, é também buscar. Assim como aquele homem que encontrou, sem procurar, o reino de Deus, porque o reino de Deus está em qualquer lugar deste planeta. Não está exclusivo aqui, entre os cristãos. O reino de Deus está em todo lugar. Esse é o sentido do fermento fermentando a massa toda. Esse é o sentido dessa expansão maravilhosa do reino, a presença dele. Então, queridos irmãos e irmãs, vejam como é extraordinário pertencer à rede do Senhor, à igreja de Cristo. E vejam como é maravilhoso também assumir que, mesmo pequeninos, com poucos membros, nós somos como a semente de mostarda, capaz de acolher as aves do céu. Nós somos como aquele homem que encontra o tesouro por acaso, mas dá tal valor ao tesouro que vende tudo que tem para comprá-lo. Somos como aquele homem que encontra uma pérola de altíssimo valor, porque o tesouro e a pérola são o reino de Deus, o reino do Pai. Encontrar o reino de Deus é encontrar o reino do Pai, é encontrar Jesus, é seguir com Jesus, sem medo, corajosamente, com o coração vibrante de alegria, como de alegria ficou o coração do homem que achou o tesouro, alegria como o coração do homem que encontrou a pérola de grande valor, alegria como os pescadores que podem recolher os peixes bons para o seu cesto, e a alegria de poder saber, dentro do reino, tirar do baú as coisas antigas e as coisas novas, e saber que dentro dessas coisas novas está a nossa salvação, que nos traz perdão e alegria. O reino do céu se parece com algo quase invisível, que se torna grandioso, capaz de acolher os perdidos deste mundo. O reino de Deus é como um fermento na massa, que transforma e vira alimento para milhares, milhões. O reino do céu é tão valioso
que mesmo que nós o encontremos por acaso, porque ele está aí, nós não temos dúvida e saímos a vender tudo o que temos para adquiri-lo. O reino do céu é como uma pérola de altíssimo valor, que vale mais do que tudo o que podemos ter, inclusive mais do que a nossa própria vida. Quanto aos maus, dos quais também a sociedade está cheia, eles serão julgados por Deus. Os maus aqui, meus irmãos, não é simplesmente aquele que implica com o nosso neto na escola. Os maus aqui são aqueles que produzem a maldade. Eles não só fazem o mal, como produzem a maldade. Eles produzem a perversidade. Eles destroem não só vidas, como também a natureza. Eles buscam fortunas incalculáveis que não têm fim para si mesmos, sem se lembrar como aquele homem que fez um grande armazém para acolher a sua plantação extraordinária e que morreu naquela noite. Eles não se lembram de que são passageiros aqui e que vão morrer também. Estes maus são os que violentamente se opõem a Deus. Nós conhecemos como é a sociedade humana, mas estes maus, por incrível que pareça, eles ainda têm chance, porque o fermento que está na massa vai atingi-los. As folhas daquela hortaliça grande pode acolhê-los. A rede pode pegá-los e eles serem transformados. E eles serem também aqueles que um dia abrirão os seus baús e tirarão de lá de dentro, como mestre da lei, coisas más e coisas boas, e ficarão contentes por terem encontrado o reino. Essas parábolas nos convidam a viver como a árvore de mostarda, como o fermento, como o homem que acha o tesouro, como aquele outro que procura e acha uma pérola de maior valor, e como a rede para acolher seres humanos para o reino de Deus. Então, diante da pergunta, e vocês entenderam essas coisas? Nós teremos aprendido o que significa pertencer ao reino de Deus e dali tirar coisas novas, isto é, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E então não nos preocuparemos mais com o nosso tamanho de igreja. Então que venha sobre nós o reino do Senhor. Amém. Quero convidar vocês para orarmos agora o Pai Nosso e observarmos muito bem uma petição extraordinária que tem. Vamos ficar de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E agora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a melhor oração para ser orada com estas palavras do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.